A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica. Eu trouxe esse vídeo falando algumas coisas, né? Mas hoje nós vamos trazer esse vídeo, nós vamos mostrar aqui realmente, uma explicação sobre os tronos, que é as posições no céu, na eternidade. Eu trouxe mostrando os 3 céus, mas deixou um pouco a desejar porque o vídeo já estava longo sobre a questão desses 3 tronos, os 3 tronos na eternidade, né? Que nem você sabe, existem 3 tronos, que na realidade são 3 posições, como fosse 3 andares, digamos assim, no céu glória. E eu quero explicar um pouco sobre esses tronos, porque esses tronos são lugares. É claro que Deus está sentado, né? E aí muitas pessoas, eu creio que vai perguntar: irmão Fábio, o primeiro trono não seria o dos fiéis, depois o dos santos, depois o de Deus? Não. Porque não é como os compartimentos aqui na terra. Não é como os andares aqui na terra. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Não é? Dá para se fazer uma menção através disso. Mas no céu glória não é assim. Porque no céu glória nós vamos o quê? É por meio do quê? Da fé. Então, por meio da fé é o quê? Se você vai fazer uma menção dos mandamentos, primeiro mandamento é o quê? Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus, prestar culto a Deus com todo o teu coração, todo o teu espírito, toda a tua alma. Então, veja, primeiro mandamento, não se começa do último mandamento, porque e aí é como se fosse uma escada, primeiro, segundo, terceiro, só que é de cima para baixo, nessa questão das posições na eternidade no céu glória. É como os mandamentos nas posições, não começa de baixo para cima, do 10º até o primeiro. Ou o 10º se tornar o primeiro e o primeiro se tornar o 10º. Você está compreendendo? Então não é assim, não é assim no céu glória. Não é assim na fé. É completamente diferente daquilo que é material. Mas dá para se dizer que é como se fosse prédios, né? Andares. Muito bem. Vamos falar desse primeiro trono aqui, que é o trono de Deus. É o trono de Deus. Primeiro trono é o trono de Deus, aonde só tem os 7 arcanjos. Já trouxe naquele vídeo mostrando, né, que dando uma palhinha a respeito disso. Vamos ver aí, ó. Versículo 1 aí em cima de Apocalipse 8, primeiro trono. Quando enfim abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora, veja só. Aqui nesse trono, meu irmão, de Deus, é o trono do silêncio, é o trono da paz, é o trono da harmonia, porque aqui é onde Deus contempla a sua obra, onde Deus contempla tudo aquilo que fez. É o chamado trono supremo, o trono, né, a posição que está acima de todas. E Jesus diz, e a palavra diz que Jesus subiu e sentou-se à direita de Deus no céu. Né? Veja que Jesus está à direita de Deus no céu, do trono da majestade divina. E é exatamente isso, porque não é como se fosse assim uma espécie de escada, mas como se fosse, né, Pai, Filho e Espírito Santo. O trono de Deus, do Filho e do Espírito Santo. Você está entendendo? Porque se nós formos analisar isso teologicamente, é exatamente isso. Primeiro trono, Pai. Segundo, Filho. Terceiro, Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que governa os fiéis pelo batismo. Mas também os consagrados pelo sacramento da ordem. Né? Porque nós vamos dar uma pincelada bem detalhada a respeito disso.
Muito bem, então você está vendo aqui. Vamos continuar. Aqui diz, ó. Eu vi 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dados 7 trombetas. Esses anjos estão na presença do Altíssimo. Ou seja, na presença de Deus. São os 7 arcanjos. E um deles, como você já acompanhou naquele vídeo, é o intercessor aqui do versículo 3. Ó. Adiantou-se outro anjo. Esse anjo aqui é o arcanjo São Rafael, tá? Está lá em Tobias capítulo 12. Capítulo 12. Ele vai dizer a Tobit quando tu enterravas os mortos, quando tu ia fazer as obras de misericórdia, quando tu oravas, eu apresentava a Deus as tuas orações. Exatamente São Rafael, veja. Porque lá São Rafael vai dizer, eu sou um dos 7 que assistimos na presença de Deus. Aqui você viu, aqui você acompanhou comigo, veja. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto do altar. Esse altar está diante do trono, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que se oferecesse com as orações de todos os santos. Vejam, meus irmãos. Essas aqui são as orações de todos os santos. E essas orações de todos os santos, ela sobe do segundo trono que nós vamos ver. Já a oração de todos os santos, que é oferecido, porque lá eles estão no segundo trono diante do Cordeiro, imolado no altar, que são os consagrados do segundo trono. Veja só. Ele diz assim, ó, de ouro na mão, foram dados muitos perfumes para que se oferecesse corações de todos os santos. No altar de ouro, que está diante do trono, desse trono onde está Deus. Então, ele incensa o altar de ouro, aonde o incenso chega ao trono de Deus, que está diante do próprio Deus. Que é vamos dizer assim, o trono supremo, que é o lugar supremo na eternidade, na salvação eterna, né? No céu glória. Então aqui eles apresentam, eu apresentava tuas orações. Então veja, eu apresentava de todos os santos, porque esses santos estão no segundo trono, esses santos recebem dos fiéis e sobe para o primeiro trono, aonde chega em forma de incenso diante de Deus Todo-Poderoso. Eu apresentava ao Senhor, ele disse a Tobit, foi claro, São Rafael me dizia a Tobit, eu apresentava tuas orações diante do Senhor. É dessa maneira aqui, ó. De que maneira São Rafael, que é um dos 7, apresenta as orações a Deus. Os exorcistas dizem que a oração ela tem que ter muita fé e confiança e crer naquela oração, porque as potestades do ar, os príncipes deste mundo da potestade do ar, eles tentam segurar essas orações. Mas Eclesiastes diz que a oração do humilde ela penetra as nuvens. Vejam só, ela penetra as nuvens. Ele não se cansará enquanto ela não chegar até Deus. Agora veja por quanto e por onde esta oração vai passar. Porque essa oração ela vai ter que passar pelo segundo trono para chegar ao primeiro trono, que é apresentada pelos anjos. Pelos arcanjos a Deus, aqui específico São Rafael. Você está entendendo como é que é a coisa? Aqui é como se fosse, vamos dizer assim, o primeiro estágio na eternidade, o estágio supremo, que é o de Deus, o lugar supremo, digamos assim, aonde está Deus, com esses 7 aqui, onde 3 sabemos que é 3 arcanjos. Então, pode-se enumerar que existe 7 arcanjos. Porque São Rafael disse a Tobias e a Tobit, eu sou um dos 7 que assistimos na presença de Deus. E aqui está, você viu comigo, os 7. E eu apresentava tuas orações de Tobit, e aqui nós temos no versículo 3, como apresenta a Deus a oração. Também quando vai referir-se a todos os santos, quer dizer que apresenta dos santos e que apresenta dos fiéis também, mas que passa pelo segundo trono. Vamos ver o segundo trono agora? Olha só. Meus irmãos, aqui está o segundo trono. O segundo trono ele é muito importante, porque o segundo trono é o trono dos santos. Só lembrando que Jesus é Deus, tá? Então Jesus, quando ele diz no capítulo 3, versículo 21, ao vencedor darei a sentar comigo no meu trono,
ele tá fazendo referência aos dois tronos, tanto o trono dos santos, que é esse, quanto ao terceiro trono, que é o trono dos fiéis, que nós vamos ver já, que está no capítulo 7. E se nós formos analisar aqui, no capítulo 5, também se apresenta no capítulo 4, tá? Diz assim, vamos lá. Versículo 5. Então um dos anciãos me falou, não chores, o leão da tribo de Judá, quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. O descendente de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Venceu de que maneira? Na cruz do Calvário. Jesus rompeu o pecado, os selos do pecado. Por que fala em 7 selos? Porque, como você já sabe, e eu sabemos, que os mandamentos veterotestamentários dos judeus eram 7. Você vê Jesus citar eles nos evangelhos. Jesus só cita 7 nos evangelhos. Ele não cita mais do que isso. Só eram 7, tá? Vamos lá. Então esse trono dos santos que nós vemos aqui, o segundo trono, é o trono da intercessão. É o trono dos santos, especificamente dos consagrados. Ou seja, daqueles que estão no capítulo 14, verso 4. Não são celibatários, não tiveram relações com mulheres. No Cordeiro está, eles estão. Então, exatamente fazendo referência a isso. E eles eles enxergam tudo. Esse segundo trono da intercessão dos santos é como se tivesse um telão e eles vissem o que passasse na terra, olhando para os próprios olhos do Cristo. Não é? E sabendo, tendo consciência do que se passa na terra, pela própria consciência do Cristo. Por isso diz Apocalipse 14, verso 4, onde o Cordeiro está, eles estão. É aqui, ó. Versículo 6, aqui embaixo, vamos lá. Veja, já começa com intercessão, né? Já começa com intercessão do ancião. Olha o versículo 6. Eu vi no meio do trono, agora sim, veja, esse trono é o trono dos santos. Vamos ver quem é que está nesse trono, veja só. Eu vi no meio do trono os 4 animais, os 4 evangelistas. Aqui, os 4 animais são os 4 evangelistas. Né? Veja só. E vi no meio do trono dos 4 animais, 4 evangelistas, e no meio dos anciãos, os 24 anciãos, 12 são os 12 apóstolos do Cordeiro e as 12 tribos de veterotestamentária da Antiga Aliança, então 24. Mas também esses 24 representam o sacerdócio, representa a hierarquia da igreja magisterial da igreja, certo? Bispos, padres, diáconos. Vamos lá, veja só. Então, esse trono tem o evangelho. Esse trono tem o evangelho, porque esse trono aqui é o trono do altar, do sacrifício. Por isso tem os 4 evangelhos. Você na missa escuta os evangelhos, né? Vai lá o lecionário que tem os 4 evangelhos, além das leituras e os salmos. Então, por isso os 4 evangelistas aqui. Veja só. Diz assim, dos anciãos, um cordeiro de pé como que imolado, Santa Missa, Santo Sacrifício. Aí Jesus. Esse é o trono do sacrifício. Essas são as intenções que é apresentada na Santa Missa. Que no meio da liturgia sobe. E você vai ver aqui comigo, veja só. O que é que tem também? Tinha ele 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, os dons. Os 7 dons efusos dados no batismo. Então representa também, quer dizer também que aqui também tem o sacramento do batismo. Não é? Então esse segundo trono é o trono dos santos, é o trono também da intercessão. Então a intercessão dos fiéis sobe para deste sobe, é apresentado ao Cordeiro que pelo sacrifício sobe para o primeiro trono e o anjo apresenta no altar de ouro diante de Deus, como nós vimos no primeiro trono. Veja como chega as orações, por onde elas passam as nossas orações para poder chegar até Deus, meus irmãos. Vejam só, continua aqui. Versículo 7. Veio e recebeu o livro da mão direita do que está sentado no trono. Veja o versículo 8 agora. Quando recebeu o livro, os 4 animais
Veja só, os 4 animais que representam os 4 evangelistas, são eles também intercessores, sim ou não? Sim. Mas é exatamente o que nós escutamos do que eles escreveram no evangelho e muda a nossa vida. Quando recebeu o livro, veja só, quando recebeu o livro, veja que está falando em livro. Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Para quê? Para interceder. Para adorar, mas para interceder. De que maneira? Tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfumes, que são o quê? Que são as orações dos santos. Agora, pacatá, aí está. Veja de que maneira eles intercedem. São as orações dos santos. Você vê no primeiro trono a intercessão no versículo 3 de São Rafael, que diz que é a oração de todos os santos. Eu falei para vocês, lembra? Orações dos fiéis com a dos santos. Aqui é apresentada a oração dos santos, porque está sendo apresentada no Padre em persona Christi na missa. É aquelas intenções que é colocada no altar. Não é aquelas intenções lidas, não, pela teologia da libertação, que lê as intenções dos mortos antes de começar a missa. É aquela no meio da oração eucarística, que está lá na oração eucarística. Né? Que tem até padre, né, que celebra com piedade a missa, que diz, coloque agora no altar do Senhor suas intenções, né? E a gente sempre coloca ali as intenções. Também há intenções pelos mortos, naquele momento, na oração eucarística, dentro da oração eucarística. Tem um nome, mas agora esqueci, dessas intenções. É essas intenções que é apresentada. Veja só como eles apresentam. Quem é que está apresentando aqui? Os 4 animais, que são os 4 evangelistas, e os 24 anciãos, que é, repito, aonde o Cordeiro está, eles estão no 14:4 do próprio Apocalipse. Veja de que maneira eles apresentam diante do Cordeiro, que é Jesus. Aí, irmão, aí o Cordeiro não pode realizar essas orações que estão sendo pedidas, sim. Mas nós vemos uma hierarquia no céu. Nós estamos vendo aqui uma hierarquia muito bem elaborada, muito bem feita, muito linda, maravilhosa no céu. Para com as orações. Tem intercessão no primeiro trono, tem intercessão no segundo trono. Irmão Fábio, tudo muito bonito, tudo perfeito como você está explicando. Agora, nós vamos ver o terceiro trono, que é o trono dos fiéis. No trono dos fiéis não tem intercessão? Vou lhe explicar. Eu sei que vai dar muita dor de cabeça a muita gente, porque as pessoas dizem assim, toda a igreja celeste intercede pela peregrina. Será que toda a igreja celeste intercede pela peregrina? Toda a igreja celeste, nesse contexto de primeiro e segundo trono, sim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A igreja diz que a pessoa que morreu como um índio, ou seja, a pessoa foi um dia batizada, mas ela acabou relaxando, não conheceu a fé, não conheceu nada, morreu sem ouvir o evangelho, sem conhecer a doutrina. Me diga, Deus é injusto de condenar essa pessoa? Não, Deus não é injusto para condenar essa pessoa. Essa pessoa ela pode ir para o purgatório, né? Porque o purgatório é um estado, passar um tempo lá e ela ser salva. Pergunto para você, quando ela entrar no céu, ela vai ser intercessora para os da terra? Não, não vai ser intercessora para os da terra. Porque o Pai Nosso diz assim na terra como no céu. Quem é que intercede? Os santos. Esse aqui é o altar, o segundo altar, que é santo sacrifício, é missa, é intercessão dos santos diante de Deus, nos 4 animais e nos 24 anciãos. Você está vendo aqui? Comigo. Esse segundo trono é o trono da intercessão. Então, para interceder, tem que ser santos, tem que ter méritos de intercessor. Não é? Irmão Fábio, aqui é só os santos canonizados pela igreja? Não, existem muitos outros santos que não foram canonizados pela igreja, que não chegou o conhecimento da igreja aqui na terra, que também são santos e que estão aqui. Mas quando nós formos olhar para essa hierarquia dos anciãos, nós vamos ver que todos eles receberam o sacramento da ordem, como também os 4 evangelistas, né?
foram também ordenados. Eles foram ordenados. São Marcos celebrou, ele que foi o que levou a Igreja Católica para Alexandria no Egito, também celebrava o Santo Sacrifício. São Lucas também celebrava o Santo Sacrifício. Porque receberam ordens, foram ordenados pelos apóstolos. São os chamados filhos dos apóstolos. São Marcos, filho de Pedro na fé, está lá em 1 de Pedro 5,13. E São Lucas, filho de São Paulo na fé. Não é? Seguidor de São Paulo, que também foi ordenado, doutor Lucas, ordenado por São Paulo. Só não sei se ele chegou a ser bispo. Veja só, meus irmãos. Então aqui está óbvio, está claro para nós. O segundo trono, o trono dos santos, o trono da intercessão. Vamos para o terceiro trono. Aqui está o terceiro trono. Então você viu ao pé da letra, a própria Bíblia mostrar que no primeiro trono tem intercessão. No segundo, que é o trono de Deus, o trono supremo. No segundo trono, o trono do Cordeiro imolado e ressuscitado, que é o trono dos santos, conhecido como trono dos santos. Que na realidade, teologicamente, é trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Na sequência da Trindade. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Esse terceiro trono aqui, que é o conhecido como trono dos fiéis, é o trono do Espírito Santo. Veja só, a Virgem Maria, ela anda, ela se move nos três tronos. Porque os três tronos, eles se unem à Virgem Maria. É só você olhar teologicamente para os evangelhos. Deus Pai manda o Espírito Santo para engravidar a Virgem Maria, do seu seio vem quem? Deus Filho. Então, a Trindade está unida à Virgem Maria. Então, os três tronos, que é os tronos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão unidos à Virgem Maria. Então, ela tem acesso aos três tronos. Só uma pincelada para você ter uma ideia. Ela trabalha para que os seus filhos alcancem a graça da salvação. Já disse naquele vídeo, São João Maria Vianney disse isso, que a Virgem Maria só descansará pós juízo final. Ela trabalha sem parar. E ela tem acesso, como também toda a Trindade, porque os três são um, a todos os tronos, aos três. Não é? Porque ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. Veja a ligação da Imaculada aos três tronos. Esse aqui é o terceiro trono, o trono dos fiéis, o mais conhecido teologicamente como o trono do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Sabedoria, capítulo 1, versículo 5, ele habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, é claro que o Espírito Santo está no primeiro, no segundo, no terceiro, mas teologicamente, nos fiéis, ele nos foi dado no batismo. E o Espírito Santo trabalhou nessa pessoa para ela alcançar a salvação eterna. Não é? Todos os fiéis vão ter que ser purificados no fogo do purgatório. A teologia diz que os papas, para entrar na eternidade, eles ainda colocam um dedo no purgatório. Um dedo. Filipenses 3,4 diz que o nome dos papas estão no livro da vida do céu. Não é? Que ali está citando Clemente, o quarto papa, São Paulo cita. Então todos os fiéis, todos os santos, mais santos que tiveram, São Paulo diz, a obra de cada um vai ser testado. Que obra é essa? Vai ser provada. É o trabalho que fizemos nesse mundo. A busca por santidade, a busca do Senhor neste mundo. Então, 1 Coríntios 3, você pega a partir do versículo 3 até o versículo 15, a obra de cada um vai ser provada, mas sendo provada a obra de uns mais do que outros, de alguma maneira será salva através do fogo, vai ter que passar no fogo. Do versículo 15 de 1 Coríntios 3. Não é? Então, é o chamado trono dos fiéis. Vamos lá ver o trono dos fiéis. Aqui, versículo 3. Versículo 9. Depois disso, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar.
de toda nação, veja, nação porque é católica, a Igreja Católica ela está em todas as nações, vossa fé será proclamada universalmente, Romanos 1,8, Paulo fala na Igreja de Roma, né? Então tá claro, tá nítido para nós, olha só. Tribo, povo, língua, conservava-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Veja que o Cordeiro está onde? No segundo trono, também está no terceiro trono. Só que vocês lembram, meus irmãos, lembrando que os três são um, né? Não existe três Deus, é três pessoas e um só Deus. Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês se lembram que Jesus, no capítulo 14 de João, ele diz que ele é Paráclito e que o Pai vai enviar no nome dele outro Paráclito? Quando ele diz assim, olha só, não vos deixarei órfãos, mas o Pai enviará outro Paráclito em meu nome. Veja só, por que Jesus está dizendo outro Paráclito? Como ele estivesse dizendo, o Pai enviará outro Jesus, o Pai enviará outro eu, porque os três são um, tá? A prova que o Espírito Santo é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, os três são um, né? Três pessoas distintas sendo um só Deus. Então veja só, diante do Cordeiro, esse Cordeiro aqui, que o Espírito Santo também é Cordeiro, Deus Pai também é Cordeiro, todos são Cordeiro. A Trindade é o Cordeiro salvífico das almas das pessoas que estão nesse mundo. Então veja, esse Cordeiro aqui, dentro do contexto teológico que aparece aqui, ó, de pé, diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Esse Cordeiro aqui, dentro de um contexto teológico, é o Espírito Santo. Então você está vendo comigo, nós estamos usando aqui até um pouco da teologia referida a isto. Trono de Deus Pai o primeiro, o trono de Deus Filho o segundo, que está com os santos. Acabou de ver comigo, e o terceiro trono do Espírito Santo, dos fiéis. Os fiéis que reinam com Cristo na eternidade, que reina com a Trindade, que reina com o Espírito Santo. Está claro, meus irmãos, isso aqui? Esse trono aqui dos fiéis, ele não é intercessor. Esses fiéis que estão aqui não são intercessor. O que é que eles fazem? Vamos ver o que é que eles fazem. Se é intercessão. Como você viu no primeiro trono e viu no segundo trono. Vamos ver o que é que eles fazem. Versículo 10, aqui de amarelo, ó. E brandava em alta voz. De que jeito? A salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Veja aí, ó. E eles brandavam em alta voz. A salvação é obra, é ação de graças. Né? Em ação de graças. Louvando, cantando, adorando ao Senhor. Isso é magnífico. Veja o que é que eles fazem. Aqui estão eles, né? Que nem você viu, versículo 9. Olha no versículo 12 o que é que eles fazem diante do trono. Os fiéis, veja. Amém. Sim. Amém quer dizer aceito, quero. Louvor ao que eles fazem diante. O que é que eles estão fazendo diante do trono, terceiro trono, que é o trono do Espírito Santo. Mas que também está a Trindade. Que os três são um, recordando isso. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças. Sabemos que Eucaristia do grego é ação de graças. Ali. Honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Então veja o que é que eles fazem. Os tronos, eles estão perto um do outro. Eles estão unidos, eles estão de pareia, porque eles é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão perto um do outro. Veja que no versículo 13 lá embaixo já diz, ó. Então um dos anciãos falou comigo dizendo, veja só. Então, meus irmãos, eu espero que tenha ficado. Aqui é o trono do louvor, da adoração, o trono dos fiéis, da ação de graças. Primeiro trono tem intercessão, trono do Pai. Segundo trono de Jesus é o trono da intercessão. E o terceiro trono, o trono dos fiéis, é o trono do Espírito Santo, o trono da adoração, do louvor,
da ação de graças. Ficou mais claro para vocês entenderem? Esses são os chamados estágios no céu, né? Não é como se fosse assim em cima do outro, são de pareia, porque primeiro o trono do Pai, segundo do Filho, terceiro do Espírito Santo, que é o trono dos fiéis. Então, trono dos anjos, poderia dizer, trono dos santos e trono dos fiéis. Que tronos realmente são, vamos dizer assim, uma espécie de lugares na eternidade. E aí tem a função de Deus Pai, a função de Deus Filho e a função do Deus Espírito Santo, das três pessoas. Com funções diferentes atuando na igreja. Louvado seja Deus que nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Bendito seja, Senhor, por tão grande amor, sacramento de misericórdia para conosco. Né? Quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, ó, renascer da água e do Espírito. Meus irmãos, lá embaixo, eu não falei no começo, né? Mas lá embaixo está o Pix. Nos ajude, né? Olha lá, está escrito: contribua com este apostolado. Pix Tabira 634@gmail.com. Está no nome da minha esposa Maria Juliana. Contribua com este apostolado. Nós vivemos da ajuda de vocês, da graça de Deus, né? E da ajuda de vocês. Deus abençoe e lhes pague. Obrigado a todos aqueles que estão contribuindo. Deus lhes dê em dobro. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meta o dedo no like.